O relógio marcava 16 horas e 47 quando Edivaldo atravessou a porta giratória do Shopping Jardins, um dos mais sofisticados da zona sul de Belo Horizonte. Vestia uma camisa social azul marinho impecável, calça de alfaiataria e sapatos engraxados. Trazia consigo uma pasta de couro, daquelas discretas, mas que dizem muito. E um detalhe que a maioria não notaria de imediato: no punho esquerdo, um relógio antigo de ouro, herdado do pai. Aquele tipo de herança que vale mais pela história do que pelo valor. Edivaldo não era qualquer um. Aos 52 anos, era juiz de direito há quase 2 décadas. Mas não parecia se importar em ostentar títulos, nem mesmo fazia questão que o tratassem de excelência. Pelo contrário, preferia os cantinhos mais silenciosos, as conversas mais curtas e o café sempre sem açúcar. Tinha o hábito de visitar o shopping toda sexta-feira à tarde. Gostava de andar pelas livrarias, tomar café na mesma cafeteria de sempre, às vezes, comprar um presente discreto para sua esposa, Helena. Nada de luxo, apenas carinho em forma de detalhes. Mas naquela sexta-feira, o que o esperava entre vitrines e corredores brilhantes era algo muito diferente. Ao entrar, percebeu que 2 seguranças trocavam olhares e cochichos. Edivaldo não prestou muita atenção no início. Caminhou devagar em direção à livraria do segundo piso, como sempre fazia. Subiu pela escada rolante com calma. Observava os rostos, os olhares apressados, as crianças pedindo milkshake, os adolescentes tirando fotos em frente à fonte. Foi quando sentiu que estava sendo seguido. 2 passos atrás, um segurança jovem, branco, forte, vestindo colete preto, o observava com intensidade. O outro vinha pelo corredor oposto, como se quisesse cercá-lo discretamente. Quando chegou à porta da livraria, Edivaldo foi interceptado. Boa tarde, senhor. Por gentileza, o senhor poderia me acompanhar até a sala da administração? Edivaldo franziu a testa, surpreso, mas manteve o tom calmo. Algum problema? É só um procedimento de rotina, senhor. Recebemos uma denúncia. Melhor esclarecermos lá dentro. O tom era frio. O olhar, acusador. As pessoas em volta começaram a olhar, a sussurrar. Um casal que ia entrando na livraria recuou. Um grupo de jovens riu de forma nervosa. Edivaldo sentiu o coração pesar, não de medo, mas de incredulidade. Ele já tinha visto aquilo antes. Já tinha lido sobre aquilo. Já tinha julgado casos sobre aquilo. Mas nunca imaginou que seria ele o alvo. Não com aquela roupa. Não com aquele sobrenome. Ele não resistiu. Não por submissão, mas por convicção. Seguiu os 2 homens até uma sala estreita no fundo do shopping. Sem janelas. Trancada. Foi revistado. Sua pasta foi aberta. O conteúdo espalhado sobre a mesa, documentos, uma edição da Constituição Federal, um envelope pardo com papéis timbrados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O senhor foi reconhecido por um lojista como suspeito de roubo em outra ocasião, disse um dos seguranças, já mais ríspido. Estamos apenas cumprindo nosso dever. Edivaldo respirou fundo. Seu olhar agora era de aço. Não por raiva, mas por algo mais profundo. Algo que começa como ferida e vira fúria silenciosa. Aquilo ia muito além de um mal-entendido. Era um retrato. Vocês sabem quem eu sou? Ele perguntou, com calma cirúrgica. Isso não importa. Aqui o procedimento é o mesmo para todo mundo. Não, não é, respondeu, com um leve sorriso amargo. Os minutos seguintes se arrastaram como séculos. Quando a verdade veio à tona, o chão parecia ter sumido debaixo dos pés dos 2 seguranças. Mas até aquele momento, eles ainda não sabiam com quem estavam lidando. Na sala, não havia gritos. Nem escândalos. Mas havia uma força silenciosa prestes a explodir. Não nas palavras, mas nas consequências. Edivaldo saiu daquela sala diferente. E ninguém ali dentro imaginava o que estava prestes a acontecer, nem o shopping, nem a equipe de segurança, nem o próprio gerente do estabelecimento. O que parecia um erro comum, era, na verdade, o início de algo muito maior.
O som dos sapatos de Edivaldo ecoava pelo corredor do shopping como um relógio quebrado, ritmado, mas ferido. Ele saía da sala da administração sem olhar para os lados, como quem segura um peso no peito e escolhe não demonstrar. Não era orgulho, era dignidade. Uma dignidade que insistiam em lhe roubar. Na porta do elevador, cruzou o olhar com uma funcionária da limpeza, uma senhora que o reconheceu de uma palestra que ele havia dado anos atrás em uma escola pública. Ela abaixou os olhos rapidamente. Era como se até o silêncio sentisse vergonha. Naquele dia, Edivaldo não voltou para casa. Precisava pensar. Precisava conter o que vinha crescendo dentro dele, algo entre mágoa e fogo. Não contou nada a Helena naquela noite. Sentou no sofá, serviu um copo de água e ficou olhando a estante, como se buscasse respostas nos livros. Mas a pergunta que martelava sua cabeça era simples e cruel: se eu não fosse juiz, teria apanhado. 2 dias depois, já em seu gabinete no fórum, Edivaldo recebeu a visita de doutora Gisele, promotora pública, amiga de longa data e alguém com quem compartilhava não só processos, mas causas. Gisele percebeu algo errado em seu semblante. O que aconteceu com você, Ed? Parece que algo te quebrou por dentro. Ele hesitou. Mas contou. Sem raiva, sem exageros. Apenas relatou. A forma como foi abordado. A revista. O tom. A desconfiança. A certeza nos olhos dos seguranças de que ele não pertencia àquele lugar. Gisele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sua expressão mudou de empatia para indignação. E você vai deixar isso passar? Eu não quero vingança, Gisele, quero justiça. Mas justiça, desta vez, precisa ter outro sabor. Foi ali que algo começou a tomar forma. Edivaldo sabia que processar o shopping seria previsível. Sabia que uma ação judicial, por mais justa que fosse, terminaria numa multa, uma retratação pública, e talvez, esquecimento. Ele não queria que esquecessem. Ele queria que aprendessem. Na semana seguinte, Helena finalmente soube. E o que ele temia aconteceu, ela chorou. Não pelas ofensas, mas por imaginar o que poderia ter acontecido se Edivaldo tivesse reagido. Ou se estivesse com o neto no colo naquele dia. Eles te diminuíram, amor. E isso me destrói por dentro. Não, ele respondeu. Eles tentaram. Mas quem conhece o próprio valor, nunca se apequena. Eles é que se tornaram menores diante de mim. No tribunal, um novo processo chegou às mãos de Edivaldo, um caso de racismo institucional dentro de uma empresa de segurança privada. Ironia? Coincidência? Talvez. Mas para Edivaldo, era mais um lembrete do quanto tudo estava interligado. Ao investigar mais profundamente o caso, descobriu que a empresa que prestava serviço no shopping era a mesma do processo. Era ali que tudo se conectava. Começou, então, a montar uma estratégia silenciosa. Não envolveria gritos. Nem escândalos midiáticos. Seria feita com provas. Com estratégia. Com autocontrole. Mas para isso, ele precisaria de alguém infiltrado. E foi aí que entrou Mateus, um jovem advogado negro, recém-formado, idealista, que sonhava em mudar o mundo com as próprias mãos. Edivaldo conhecera em uma palestra sobre equidade e viu nele o brilho que lembrava a si mesmo, anos atrás. Você quer mesmo fazer parte de algo grande, Mateus? Algo que não vai aparecer nos jornais, mas que pode mudar vidas. Quero, doutor. Só me diga o que fazer. Mateus se inscreveu para trabalhar como auxiliar administrativo dentro da empresa de segurança. Passou nos testes. Foi contratado. E lá dentro, com paciência e ética, começou a levantar dados, denúncias abafadas, abordagens seletivas, protocolos rasos, treinamentos falhos. Era mais do que um caso isolado. Enquanto isso, Edivaldo ia juntando os fios. E cada passo que dava, era um tijolo que colocava em algo maior do que ele mesmo. Helena, Gisele e Mateus tornaram-se seus pilares. Uma rede silenciosa que, aos poucos, ganhava força.
Mas o que ninguém imaginava é que o verdadeiro dono da empresa de segurança tinha uma ligação direta com o shopping. E mais, com o próprio sistema judiciário. E quando Edivaldo descobriu isso, o jogo mudou de nível. Era uma sexta-feira nublada quando Matheus, já há 2 meses infiltrado na empresa de segurança, chegou até o que parecia ser a peça que faltava. Ele havia descoberto que o dono da empresa, um homem chamado Renato Vasconcelos, não só mantinha relações diretas com o shopping, como era cunhado de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas, o mesmo tribunal onde Edivaldo trabalhava. Matheus, nervoso, entrou no gabinete de Edivaldo com os papéis nas mãos, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Doutor, eles não são apenas cúmplices. São parte da mesma engrenagem. Edivaldo leu os documentos em silêncio. Um contrato milionário de prestação de serviços, com cláusulas que burlavam concorrência pública. Cartas trocadas entre o shopping e o tribunal. Reuniões informais que sugeriam favorecimento. Tudo aquilo cheirava a podridão. Por um momento, o juiz respirou fundo e olhou pela janela. A cidade seguia lá fora, buzinas, prédios, pressa. Mas ali dentro, tudo parecia suspenso no ar. Agora eu entendi, murmurou. O que fizeram comigo não foi só racismo. Foi conveniência. Foi então que decidiu ir além. Edivaldo agiu com precisão cirúrgica, redigiu um relatório anônimo e o enviou diretamente ao Ministério Público Federal, com todas as provas levantadas por Matheus, registros de abordagens, gravações de treinamentos internos e cópias de contratos com datas adulteradas. Mas não parou por aí. Com a ajuda de Gisele, que decidiu se afastar do caso oficialmente para não comprometer a imparcialidade, Edivaldo elaborou um plano para confrontar diretamente o sistema, sem parecer confronto. Foi marcada uma audiência pública sobre segurança privada em espaços comerciais. O evento era parte de um ciclo de debate sobre direitos fundamentais, promovido pela Ordem dos Advogados. Edivaldo foi convidado como palestrante. Renato Vasconcelos também estaria presente, como representante do setor. No dia do evento, o salão do auditório estava lotado. Juízes, advogados, representantes de empresas, lojistas e estudantes de direito. Edivaldo entrou vestindo um terno cinza, rosto sereno, olhos firmes. Cumprimentou poucos. Sentou à mesa, junto dos demais palestrantes. Quando chegou sua vez de falar, ele se levantou lentamente. Pegou o microfone. E sem subir o tom de voz, começou a falar. Todos aqui sabem quem sou. Meus anos de magistratura me ensinaram a separar fatos de versões, leis de emoções. Mas hoje, permitam-me começar com um relato pessoal. O silêncio foi imediato. Ele então contou, passo a passo, a história do que aconteceu no shopping. Sem nomes. Sem acusações diretas. Apenas fatos. O tom de voz era firme, mas não raivoso. Havia dignidade. Dor. Verdade. E uma carga emocional que atravessava a sala como uma lâmina. A violência nem sempre é barulhenta, disse. Às vezes, ela vem com uniforme e crachá. Às vezes, ela pede documentos, revista bolsas e depois oferece um pedido de desculpas genérico. Mas ela machuca do mesmo jeito. Renato, na mesa ao lado, suava. Tentava disfarçar, mexendo nos papéis à sua frente. Mas o clímax ainda estava por vir. Quando o racismo se mistura com o poder, o que temos é um sistema que não apenas falha, mas adoece quem deveria proteger. E o mais grave, lucra com isso. Nessa hora, Edivaldo puxou de sua pasta um envelope com o nome do Ministério Público Federal impresso. Entregou ao moderador, diante de todos. Entrego aqui, publicamente, o relatório que documenta práticas ilegais e inconstitucionais envolvendo empresas de segurança privada e agentes públicos. Não se trata apenas de mim. Se trata de quantos mais passarão por isso até que algo mude. A sala permaneceu em silêncio por longos segundos. Renato tentou rir, dizer que aquilo era demagogia, mas ninguém mais o escutava. O estrago estava feito. Só que, dessa vez, era justiça se impondo, e não vingança.
Nos dias seguintes, o caso explodiu, mas não na mídia. Internamente, dentro dos bastidores do Judiciário, da OAB, da Corregedoria e do MPF. Investigações foram abertas. A empresa de segurança foi afastada preventivamente. O shopping passou por auditorias. E Edivaldo foi convidado a integrar uma comissão especial de revisão de protocolos de segurança em locais públicos. Mas o mais marcante aconteceu em silêncio. O segurança que havia abordado Edivaldo no shopping pediu para falar com ele. E o que ele disse, ninguém esperava. O encontro entre Edivaldo e o segurança aconteceu numa manhã de segunda-feira. Foi no mesmo shopping, na sala administrativa onde tudo havia começado. O homem se chamava Rafael. Tinha 29 anos, era pai de 2 filhos e trabalhava naquela empresa havia quase 5 anos. Quando ficou sabendo que o homem que havia revistado era juiz, entrou em pânico. Não por medo da demissão, mas por algo que não sabia nomear. Vergonha, talvez. Naquela manhã, Edivaldo estava sentado à mesa, sem toga, sem postura rígida. Estava como um homem. Como alguém disposto a ouvir. Rafael entrou cabisbaixo. Trazia nas mãos uma folha amassada, cheia de rasuras. Doutor, eu queria dizer que, eu não sabia quem o senhor era. Não sabia mesmo. Só cumpri ordens. Tava seguindo o protocolo. A gente recebe orientação de agir assim quando a descrição bate. Edivaldo olhou para ele, sem raiva. A voz saiu mansa. E qual era a descrição? Rafael hesitou. Homem negro. Sozinho. De pasta na mão. Caminhando devagar. Isso descreve meu pai. Meu irmão. Meu filho. E mais da metade da população desse país. Rafael respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eu fui treinado para desconfiar, doutor. Mas ninguém me treinou para respeitar. Houve um silêncio. E naquele silêncio, algo se quebrou, não entre eles, mas dentro de Rafael. O peso que ele carregava não era só daquele dia. Era de anos. De uma estrutura que o empurrou para ser ferramenta de repressão, mesmo sendo, ele próprio, uma vítima silenciosa dela. Eu não vim aqui para te humilhar, disse Edivaldo. Vim para te escutar. E te dizer que a sua fala hoje vale mais do que 1000 desculpas. Porque admitir que algo está errado, é o primeiro passo para mudar. Rafael chorou. E saiu daquela sala não como um funcionário exonerado, mas como um homem disposto a reconstruir o que havia permitido se perder. Nas semanas seguintes, Edivaldo participou da criação de um novo Programa Nacional de Formação em Segurança Cidadã, voltado à humanização do trabalho dos seguranças. O projeto foi aprovado por unanimidade no Conselho Consultivo da OAB e passou a ser adotado como piloto em 5 estados. O primeiro módulo? Reconhecimento e abordagem. O limite entre o protocolo e o preconceito, escrito por ele. Mateus, por sua vez, foi convidado a dar aulas sobre direito antidiscriminatório em universidades públicas. Sua voz jovem, firme e articulada encontrou espaço entre os muros onde, antes, se sentia um estranho. Ganhou força. Credibilidade. Edivaldo fez questão de acompanhá-la na primeira palestra. Você vai ser melhor do que eu, Mateus. Porque já começou mais consciente do que eu jamais fui. Helena, que acompanhava tudo com o coração ainda ferido, voltou a sorrir ao ver o marido dormir em paz. Ela sabia que ele não era movido por vingança. Era movido por memória. Pela memória de sua mãe sendo barrada em uma loja por parecer empregada. Pela memória de seu irmão sendo revistado na saída da escola. E, agora, pela memória daquele dia no shopping, que se transformará não em uma ferida, mas em uma semente. Gisele também enfrentou consequências. Sofreu pressão por apoiar Edivaldo. Mas não recuou. E, com ele, ajudou a construir a Comissão de Justiça Racial e Direitos Fundamentais, que passou a revisar casos de abordagem abusiva em todo o estado. Mas o maior crescimento, talvez, tenha sido o mais silencioso. Certo dia, Edivaldo voltou ao shopping. Não como juiz. Nem como fiscal. Foi apenas tomar um café.
Sentou na mesma mesa de antes. Pediu o mesmo expresso. E ficou ali, observando as pessoas. Um novo segurança passava pelo corredor. Era negro. Jovem. Cumprimentava cada cliente com um sorriso. Quando passou por Edivaldo, reconheceu-o. E, num gesto simples, levantou o queixo com respeito e disse: "O senhor mudou muita coisa aqui, sabia?" Edivaldo sorriu. "Espero que tenha sido para melhor." Foi. A gente aprendeu a olhar diferente. Naquele instante, o que parecia apenas justiça, se revelou também transformação. Não só nas leis, mas nas pessoas. Naquela manhã, a cidade de Belo Horizonte parecia seguir seu ritmo comum. Mas dentro do auditório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, algo fora do comum estava prestes a acontecer. Uma audiência especial sobre responsabilidade institucional e condutas discriminatórias reunia juízes, promotores, representantes de empresas privadas e membros da Corregedoria Nacional de Justiça. Entre os convidados de honra estavam Edivaldo, Gisele e uma figura que causava inquietação nos bastidores, Renato Vasconcelos, o dono da empresa de segurança que ainda respondia a investigações em andamento. Ele ainda aparecia em eventos públicos tentando manter as aparências, sorrindo para câmeras, apertando mãos, defendendo que tudo não passou de exageros pontuais. Mas o que ele não sabia é que Edivaldo tinha um último movimento preparado. A sessão se iniciou com falas protocolares. Debates técnicos. Estatísticas. Parecia mais uma reunião formal de tantas outras. Até que a mediadora anunciou: "Convidamos agora o juiz Edivaldo Batista para uma apresentação especial sobre um novo modelo de responsabilização institucional." Edivaldo subiu ao púlpito. Estava calmo, sereno, com um envelope grosso nas mãos. Olhou para a plateia. Seus olhos se cruzaram com os de Renato. E naquele olhar, havia algo novo, piedade. Não porque o perdoava, mas porque já o tinha vencido. Nos últimos meses, começou ele, conduzimos, com o apoio de especialistas, um estudo detalhado sobre a forma como o preconceito estrutural se infiltra em instituições privadas, usando o protocolo como escudo e o silêncio como combustível. Puxou do envelope uma série de relatórios, denúncias arquivadas, boletins ignorados, registros de treinamento ausentes. O que revelamos aqui hoje é a sistematização de uma conduta que, embora pareça pontual, é rotina disfarçada de acaso. A plateia se calou. Então Edivaldo fez o inesperado. Leu em voz alta um trecho do depoimento de Rafael, o segurança que o abordou. "Não nos ensinam a proteger. Nos treinam para temer. A ordem é clara: se for negro, sozinho, com roupa estranha, vigia. Mesmo que ele só esteja andando devagar. Mesmo que ele só esteja lendo um livro." O silêncio virou desconforto. Renato ajeitava o paletó, forçava um sorriso. Alguns juízes olhavam ao redor, visivelmente tensos. E então veio o golpe final. Edivaldo puxou um novo documento, carimbado pelo Ministério Público Federal. "Informo que, com base nessas provas, e por decisão do Conselho Nacional de Justiça, a empresa responsável pela segurança será oficialmente impedida de operar em qualquer contrato público por tempo indeterminado, até que passe por uma reestruturação completa e com acompanhamento da Corregedoria." Houve murmúrios. Mas Edivaldo não havia terminado. "E mais, proponho que seja criada a primeira Ouvidoria Nacional Independente sobre abordagens discriminatórias em espaços públicos, com participação direta da sociedade civil. Porque não basta punir. É preciso escutar. E reconstruir." A sala explodiu em aplausos. Alguns de pé. Gisele olhava para Edivaldo com um sorriso contido e os olhos marejados. Mateus, sentado entre os jovens advogados na plateia, fechou os punhos discretamente, como quem vê justiça acontecendo diante dos olhos. Renato, encurralado, tentou argumentar. Alegou que nunca teve intenção de ofender ninguém. Mas sua fala soava vazia. Suas palavras não tinham mais eco. Do lado de fora do tribunal, um grupo de estudantes de direito esperava por Edivaldo. Queriam apertar sua mão.
Ouvir sua voz. Sentir que, no meio de tanta burocracia, ainda existia esperança de mudança. Ele saiu do prédio com passos tranquilos. Não era herói. Nem vingador. Era um homem que escolheu não se calar. E, naquele momento, ele sabia, sua história não era apenas sobre ele. Era sobre todos os que, um dia, foram silenciados em nome do protocolo. Ele havia vencido. Não com fúria, mas com firmeza. Não com ódio, mas com justiça. E, acima de tudo, com humanidade. O tempo passou. 6 meses após a audiência que mudou o rumo do caso, Edivaldo caminhava pelas ruas do centro de Belo Horizonte com outro olhar. Não era arrogância. Nem alívio. Era lucidez. A consciência de que a justiça, a verdadeira justiça, não se limita a sentenças ou processos. Ela se manifesta nos pequenos gestos, nos espaços conquistados, nas estruturas que, mesmo lentamente, começam a ceder. O caso envolvendo a empresa de segurança gerou impacto real. A companhia perdeu contratos importantes. Foi obrigada a reformular seu treinamento. Pela primeira vez, adotou um programa obrigatório de educação antirracista para todos os seus colaboradores. A decisão não partiu deles, mas a mudança, ainda que forçada, foi um avanço. Mais que isso, outras empresas seguiram o exemplo. Em diferentes shoppings e estabelecimentos do estado, passaram a surgir placas discretas, mas potentes. Compromisso com respeito, este ambiente repudia qualquer forma de discriminação. Pequenos sinais de um novo tempo. Edivaldo, no entanto, recusou homenagens. Ignorou convites para entrevistas. Disse não a uma possível candidatura política. Não queria palco. Queria paz. Voltou a julgar casos com a mesma serenidade de antes, mas agora com uma lente ainda mais humana. Cada processo em sua mesa trazia rostos. Histórias. Vidas atravessadas pelo preconceito velado que o sistema muitas vezes insiste em normalizar. Um dia, ao sair do fórum, encontrou Rafael na porta. O ex-segurança agora trabalhava como assistente em uma ONG de reintegração social. Vestia camiseta, jeans e carregava livros. Eu tô estudando, doutor. Quero fazer faculdade. Pensando em serviço social. Ou direito. Vai saber, né? Edivaldo sorriu, sincero. Vai saber sim. Porque agora você sabe onde pisa. E quem pisa firme, vai longe. Em casa, Helena cuidava das plantas enquanto ouvia música antiga. O rádio tocava Elis Regina. Quando Edivaldo chegou, ela apenas estendeu a xícara de café já pronta, sem dizer nada. Ele sorriu, sentando ao lado dela na varanda. Você sabe, disse ele, olhando o céu, que tudo aquilo ainda me dói, né? Eu sei, respondeu ela, acariciando sua mão. Mas também sei que doeu no lugar certo. Porque te fez crescer. E fez outros acordarem. Nos bairros periféricos da cidade, Mateus promovia rodas de conversa sobre racismo estrutural. Falava com jovens de escolas públicas, de favelas, de ocupações urbanas. Levava exemplos reais. Dizia: você não precisa ser juiz para fazer justiça. Só precisa saber que tem voz. Uma dessas palestras foi assistida por uma menina chamada Dandara. Negra. Cabelos trançados. 12 anos. Ao final, ela se aproximou e perguntou: doutor, o senhor acha que eu posso ser juíza também? Mateus olhou para ela e, com a mesma firmeza de Edivaldo anos antes, respondeu: eu não só acho. Eu tenho certeza. Na sociedade, muito ainda precisava mudar. O racismo não acabaria com um discurso. Nem com uma punição. Mas algo havia sido plantado. Uma dúvida. Uma inquietação. Uma possibilidade. Por que no Brasil, onde tantos aprendem a desconfiar antes de respeitar, a história de Edivaldo se tornou um espelho? Para quem julga? Para quem é julgado? Para quem nunca se sentiu visto? E no reflexo desse espelho, talvez estivesse a nossa chance de sermos melhores.
Se você ficou até aqui, comente nos comentários de qual cidade você está assistindo. Deixe seu like e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, pois isso me ajuda muito. Obrigado e até a próxima história.